Olá, meu nome é Marise Moreno e eu sou artista da exposição Manuais, que está sendo exibida no Arte em Trânsito. Bom, esse trabalho ele teve início no ano de 2019, quando eu estava pesquisando para produzir alguma imagem que também mesclasse algumas dualidades que eu tinha interesse, como subjetividade, racionalidade, masculino e feminino, experimentando técnicas de reprodução de imagem. Isso se mesclou também com o meu interesse de estar produzindo imagens de forma não individual. Para isso, então, a primeira ação que eu tive foi de estar indo, para um lugar que eu já frequentava muito e frequentei com a maior parte dos estudantes da minha área, que são as Xerox. E nisso eu pedi para que um funcionário pudesse reproduzir suas próprias mãos. O primeiro pedido foi negado. E nisso eu imaginei, eu supus que talvez na faculdade de artes, no Instituto de Artes, isso fosse mais fácil de acontecer. Quando eu chegasse na Xerox e fizesse esse pedido, talvez eu tivesse mais chance de ser atendida. Nesse momento, eu tive a resposta positiva dessa reprodução das próprias mãos. E aí foram duas imagens e que eu já estava com interesse também de estar experimentando alguns papéis, nesse caso o papel vegetal, que tem uma transparência, uma delicadeza que também me interessava. Bom, e aí, a partir dessa imagem, eu transferi com solvente para o papel vegetal. E aí foi uma surpresa boa quando eu vi que, por características do próprio papel, essa imagem ela se tornava uma reprodução incontrolável, no sentido que as manchas que apareciam ali não tinha como eu prever como elas ficariam. E algumas características da imagem da Xerox, elas permaneciam, como a presença, por exemplo, de alguns objetos ou das características das mãos, E dentro de algumas conversas com uma professora, a Letícia Bertanha, ela falou que achava que esse trabalho ele poderia ter uma continuidade, que seria interessante de eu voltar a atenção para ele. E aí nisso eu pensei em como aumentar então o número dessas imagens e o que eu poderia fazer de diferente com elas. E aí ano passado eu comecei a me debruçar mais sobre essa primeira imagem, quais perguntas que ela me suscitava e o que eu queria com isso. E resolvi também de estar aumentando o espaço em que eu percorria, aumentando o número de pessoas para quem eu realizava esse pedido. E a partir do momento em que eu resolvi voltar para esse trabalho, uma das minhas preocupações era de como eu realizaria esse pedido, como eu me apresentaria nesses espaços. E uma das respostas que eu dei a mim mesma foi de estar me apresentando como artista, de estar expondo o meu interesse, de estar produzindo uma exposição. E uma das contrapartidas também seria de eu estar retornando a esse espaço com essa reprodução da imagem que eu faria, com esse trabalho de experimentação de reprodução. Esse trabalho é muito importante para mim e por diversas características que ele foi tomando e pela participação dessa produção de imagens de forma não individual. Ou seja, eu preciso
precisei, né, que outras pessoas tivessem o interesse de estar embarcando de alguma forma para que essa exposição fosse possível. Para mim, nesse trabalho, eu trato não só das questões das reproduções de imagens, mas como nós lidamos com as pessoas no nosso cotidiano, com a própria cidade e com as próprias máquinas. O que mais me interessa desses trabalhos, dessas imagens, são essas entradas com a própria subjetividade, onde a máquina está ali claramente presente. Eu acho que quando se fala em máquina, a gente não está falando somente dessa coisa material, mas de como isso vai atuando em nós como sujeitos, nas nossas relações com as outras pessoas, nos nossos trabalhos, na forma como a gente vai percebendo o nosso redor. Espero que de alguma forma vocês aproveitem e gostem desse trabalho, e gostaria de relembrar que ele não foi feito de forma individual, e gostaria de estar agradecendo essa produção, que só foi possível junto ao Euler Lopes, ao Tyson, a Mariana, ao Lucas, a Patrícia, a Cristiane, o Cristiano, a Daiane, a Keila, o Rafael. Espero que o resultado, né, desse trabalho tenha sido positivo para todos nós.